Bem-vindos ao Vitalcast, uma iniciativa da Vital Treinamentos. Estamos no quadro Alineado Empreendedor, que busca trazer pessoas aqui que têm histórias inspiradoras, histórias para você que está aí querendo empreender, querendo buscar a realização de um sonho, quem sabe, se motive. E para aqueles que já estão nessa jornada, não desanimar também, se motivar. Aqui que eu tenho uma admiração enorme, não só pela história profissional dele, que é realmente inspirador, você vai poder ver, mas pelo homem que ele é, o caráter, as reflexões. Raramente conversei com ele e não saí com algumas ideias pensando e refletindo. E eu gosto e faço questão de trazer para o meu dia a dia pessoas que criam esse movimento da gente, nos faz pensar fora do quadrado. Estou falando do meu grande amigo Felipe Cano, hoje também delegado de polícia, mas eu conheci ele ainda numa caminhada anterior. E eu trouxe ele por quê? Porque a história dele é uma história assim que te faz refletir se tu realmente está indo em busca dos teus sonhos. Vamos começar cumprimentando ele oficialmente aí. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado por aceitar o convite, meu amigo. Obrigado, Rafael. Obrigado a todo mundo aí que está com a gente. É sempre uma honra estar aqui e sempre te digo e sempre te repito isso, que aonde tu me chamar e precisar de mim, eu tô aí, porque eu tenho uma dívida de gratidão assim na minha vida pelo teu trabalho, pela tua pessoa, que foi bastante decisivo na minha caminhada. Que isso, querido, tu que é muito generoso, é isso sim. As tuas conquistas, não tenha dúvida que são méritos teus, né? Eu não tenho dúvida. Já dei aula para tanta gente, se todo mundo fosse tão para frente assim, aí sim eu tava rico mesmo, né? Mas é aquilo, né? Tu dá o carro, mas piloto é piloto, né? Irmão, mérito é teu. Eu te convidei aqui porque eu queria realmente que tu compartilhasse essa história. A gente pede muito para as pessoas ir refletindo assim, o que foram compondo a personalidade, os valores dela. Eu vou te fazer perguntas que algumas eu já sei, mas quem está nos assistindo, não. Tu é natural de Santa Cruz, né? De Encantado. Tu é de Encantado? Sou de Encantado. Olha, nem eu sabia. Me conta um pouco essa trajetória, como é que foi a infância, o que tu acha que ficou um pouco, o que veio de casa, valores, sacadas. Olha, eu nasci na década de 70, lá em Encantado, né? Que naquela época era uma cidadezinha bastante provinciana. Hoje já está uma cidade bem diferente. Agora com o Cristo tá para decolar no turismo aí, né? Uma cidade bem diferente, né? E me mudei para Santa Cruz do Sul, próximo ali dos meus 10 anos, 11 anos de idade, onde eu vivi até a minha vida adulta, né? Me formei lá, estudei por ali também, morei em Porto Alegre há algum tempo. E como é que é a tua família lá de casa? É pai, mãe, irmãos? Eu tenho 2 irmãs, né? E assim, essa foi uma trajetória ali que é curioso, sabe? Porque assim, sempre tem reveses na vida, né? Que vão acontecendo e que a gente vai olhando, no momento é ruim, né? Mas eu penso que no fundo aquilo ajuda, né? Como a gente só entende tempos depois. A gente só entende tempos depois, né? Teve esses tempos, eu ainda vi um discurso do Steve Jobs ligando os pontos. Ligando os pontos, né? Que ele disse que muito bom ele só consegue perceber os pontos olhando para trás e não para frente, né? E é mais ou menos por aí, né? Eu me recordo que quando eu saí de Encantado foi muito traumático para mim. Eu estava numa infância ali, pré-adolescência. Com o grupo, com os amigos. Foi algo bastante traumático, assim, bem ruim. Né? Depois, vivendo em Santa Cruz, alguns anos depois meus pais se separaram, também foi algo bastante traumático na minha vida. Né? Então, assim, várias coisas que no momento foram ruins e depois foram se mostrando que aquilo acabou me levando para frente. Né? É bem interessante essa... Né? E isso é uma constante, eu penso que na vida, né? Vai sempre nos acompanhar. Parece que a gente demora para ter a maturidade de quebrar essa utopia de que vai passar uma linha e dali para frente vai ser feliz, né? Não tem, né? Tem que ser feliz no meio do caos, né? Eu acho que a grande sacada é essa, é a gente conseguir
no nosso dia a dia, com todos esses reveses, né? Compreender a magia da vida, né? Compreender esse jogo da vida, né? E você que está ouvindo, perceba que tu tem um delegado falando sobre a magia da vida, mas são poucas profissões que têm um enfrentamento tão diário de barbáries e coisas assim que muitas vezes, se o cara não é preparado, faz o cara questionar o outro lado, né? É, É tanta coisa ruim para consertar e mesmo assim manter esse espírito positivo. Para se tornar delegado, o que tu trabalhou tudo antes? Qual é que foi tua caminhada antes? Conta para nós aí. Se formou em direito, né? bom, eu me formei em Direito, trabalhei no Ministério Público em Porto Alegre há alguns anos, né, como assessor. É, depois eu... Não era concurso, né? Não. Depois eu retornei para Santa Cruz, advoguei alguns anos, né? E aí acabei te conhecendo, Uhum. né? Fiz um treinamento contigo. E logo no início do treinamento eu me recordo que nós tínhamos que fazer um plano de projeção de metas e vida. E eu me recordo que escrevendo aquilo um dia de noite eu pensei, poxa, mas não era bem isso que eu queria, né? E eu te comuniquei isso e a gente sentou um dia de tarde para tomar um café. Na Iluminura. Exato, lá em Santa Cruz. E eu te falei, eu disse, cara, eu tô trabalhando hoje com algo que não tô satisfeito, não tô feliz. Eu sempre quis fazer um concurso público e acabei desistindo, talvez por essa questão de achar que estava difícil, porque eu tentei muitas vezes e não consegui, não deu certo. Então, daqui a pouco pensei naquela, não é tão bom, sabe? Me acomodei. E aí tu me ajudaste ali, a gente bolou um plano e tal, comecei a estudar de novo. A partir dali, eu acho que deu 1 ano e meio e eu comecei a fazer concurso. 1 ano e meio de estudos pesado, assim. Era coisa de 12, 16 horas dia, assim. Meu Era sábado, era domingo, Deus! não tinha feriado. Era bem difícil. Bem, né? E eu me recordo que daí, quando o estudo começou mesmo, eu fechei o meu escritório de advocacia. Né? Eu tinha aí uma reserva de dinheiro que eu calculei. Eu disse, isso aqui me sustenta 2 anos, né? Vivendo uma vida Contido. bem contida, eu vou conseguir passar 2 anos. E foi o que eu fiz. Eu fechei o escritório. Eu disse, bom, se terminar os 2 anos e eu não tiver resolvido, eu perdi o meu escritório, eu perdi o dinheiro que perdi. Aí vamos começar de novo, lá do zero, de algum lugar. Essa capacidade de só tem esse caminho aqui, é o da ou desce. Não tinha opção. Então, o que aconteceu ali? Ali eu estudei, comecei a estudar bastante, bastante. 1 ano e meio depois eu comecei a passar em concurso. Comecei a aprender a passar em concurso. Né? Uma coisa que eu não sabia era português. Aprendi, tive que aprender português porque eu nunca fui muito bom. Né? Me lembro que depois daquilo, o meu concurso para delegado de polícia tinha 40 questões de português, eu gabaritei as 40. Então, assim, a gente começa a entender como o mecanismo funciona, e de fato eu comecei a entender, e passei em vários concursos, assim, e até que eu passei no que eu queria, né? Passei, fui, fiz as fases seguintes, cursei uma academia de polícia e tal, e consegui o meu cargo que eu tenho hoje, né? Consegui a aprovação do que eu queria, trabalhando com isso, né? Foi porque eu penso que o ponto mais desafiante, pelo menos emocionalmente, não que a carga de estudo, tudo isso não seja surreal, né? 12 horas por dia, né? Mas assim, acho que o ponto mais desafiante foi tomar a decisão, não foi? É, sabe que eu acredito que esse é o ponto, né? Porque toda mudança na vida, seja pessoal, profissional, ela tem um ponto, por mais garantias que tu tenha, financeiras ou profissionais, tem um momento que é um momento de dizer deu, né? E a partir dali eu vou. E esse momento ele é crítico, né? Ele é crítico. E penso que esse momento não é único na vida, né? Eu estou numa outra caminhada de vida hoje também, tenho outros planos, tenho outras ideias, que daqui a pouco pode me exigir Te deixar numa nova me encruzilhada. deixar numa nova encruzilhada, né? Porque assim, eu penso que a vida é muito dinâmica para a gente se acomodar em alguma situação, Uhum. né? Eu falo desse ponto por quê? Porque muitas pessoas que estão nos assistindo e estão focadas no empreendedorismo, assim, eu, para a grande maioria, botar um negócio, né?
é algo parecido com o que tu viveu, né? Tu tinha já se estabelecido com o teu escritório, estava sobrevivendo daquilo, né? Mas não era algo que te Não era. realizava. Mas tinha um preço a ser pago que é abrir mão daquilo que tu construiu, né? Exato. Parecido com o cara que muitas vezes está muito bem empregado, tá com uma receita bacana, né? Ganhando bem, com uma carreira promissora dentro de uma empresa, mas não é o que ele quer. Mas e o medo, ui, agora largo tudo e se eu perder? Então parece que essa decisão e ela, cara, como é que tu te encorajou a tal ponto para dizer, cara, eu vou fazer isso aqui mesmo que eu me dê mal? Qual é o, porque o risco estava ali, tu podia perder tudo. Podia. É. Esse ponto ali, eu já pensei nele muitas vezes, e penso nesse ponto diversas vezes. Alguns meses atrás conversava com um colega meu que tá empreendendo em algo Paralelo. paralelo à atividade pública e ele tem planos de sair da atividade pública que a gente exerce. E ele estava me dizendo desses medos e tal. E eu disse para ele, eu disse, cara, por mais garantias que tu tenha, vai haver um momento em que tu vai ter que ter uma ruptura, Uhum. né? Vai ter aquele momento, né, que tu vai dizer, bom, deu e eu sigo adiante. E esse momento é crítico. É o momento de pular do avião, né? É. Tem. Não sei dizer como é que funciona isso. Também eu não consigo, para mim, compreender muito bem isso, mas é algo que demanda, eu penso que uma questão muito envolta de fé. Fé. De fé. Se eu pudesse, assim, dizer uma palavra do mundo hoje, assim, tipo, poxa, vou levar é fé, né? Fé no quê? Fé no universo, fé nas coisas, né? Que assim, por mais que, independente de religião, né? Mas Uhum. acreditar que esse universo, que tudo que faz esse próprio planeta andar de um jeito perfeito, harmônico, né? Todo o sistema. Tem algo aí que tem uma ordem O nisso, cosmo né? tem No uma cosmos ordem. existe, né? E ter um pouco de fé nisso, sabe? De que as coisas vão, né? Chico Xavier tem uma frase que ele diz que ninguém vive o que não precisa viver e ninguém escapa daquilo que tem que viver, Hum. né? Boa. E eu acredito muito nisso, sabe? A Boa. gente, por mais situações ruins que a gente passe, ninguém escapa, cara. Não tem como escapar. Não tem como a gente não viver aquilo que precisa, né? Então, poxa, eu vou largar esse emprego, né? Essa Uhum. estabilidade, vou empreender o meu negócio lá. Eu acho que vai uma boa dose de fé aí, de que vai dar certo. Muito bom. E ao mesmo tempo parece que quando tu toma essas decisões são as coisas que tu acaba por sentir que a vida vale a pena, né? Eu traço uma analogia simples com algo infantil, né? Um parque de diversões. Tu olha para lá todos os brinquedos, qual é o que tem a maior fila? Normalmente é aquele que dá o maior medo, né? Uhum, O exato, mais radical tá com a fila maior. exato. Mas por quê? Porque instintivamente parece que a gente faz valer a pena a vida quando a gente vence os nossos medos, né? E eu percebi claramente que naquele momento tu venceu o teu medo, que é o medo da maioria, que é o medo da estabilidade, de correr o risco. E por isso eu tanto te admiro. Tu passou em concursos extremamente difíceis, tá? Quando tu olha a nossa sociedade no todo, muitas pessoas extremamente inteligentes optaram em termos de carreira, de profissão, né, de ganhar dinheiro através de concursos públicos. Eu sinto que muitas vezes a gente tem muitos talentos perdidos na estabilidade de um concurso público. Sim, muitos. Eu, volta e meia, me sinto um pouco preso também Né, que, por conta disso. Porque assim, essas carreiras de Estado, né, elas nos dão uma estabilidade, nos dão uma condição de vida boa, mas elas são limitadas, né? sim, Diferente do pessoal que penso que a maioria do que nos assiste
que trabalha na iniciativa privada, o limite é o céu, né? Ele é o seu limitador É, com a sua então, capacidade, assim, porque eu acho assim, penso, né? Eu vou pegar outras áreas, né? Mas, por exemplo, Banco do Brasil, né? Nós somos mais ou menos da mesma época, então tu também deve ter visto. Aqui lá também, passou no Banco do Brasil, né? Que era um dos ápices, né? uhum, Passou no concurso para juiz, para promotor, para delegado, Banco do Brasil. uhum, Era o que eu me é. lembro, assim, de as referências, né? Mas aí tu encontra tempos depois, muitas dessas pessoas, elas não estão bem, não estão felizes. Parece que passou o desafio, porque nem todo mundo passa num concurso porque tem o sonho daquela profissão. Sim, muita gente busca essa estabilidade. A busca tá errada, né? O É. motivo. Só que a estabilidade eu penso que é uma ilusão, né? Por quê? É uma ilusão, porque não existe estabilidade em lugar nenhum, né? Por mais que tenha um concurso público, né? Justamente essa ilusão de estabilidade, ela tira a dinâmica da vida, Uhum. né? A gente perde um pouco da flexibilidade da coisa, né? Então, porque assim, é, eu penso que a graça tá nisso, né? De a gente estar se reinventando, de a gente estar achando novos desafios, né? Como tu disseste, por que que o brinquedo que tem a maior emoção tá cheio de fila? Por que que as pessoas pulam de paraquedas? Por que que as pessoas correm de carro? Porque as pessoas querem emoção, né? Então, vai por aí, né? Eu vi um estudo, e vamos levar em conta que o cara esteja certo na teoria dele, né? Que o homem lá nos primórdios, né, lá no início, né, da raça humana lá se organizando em pequenos grupos na savana, então, né, ele era muito mais feliz que ele é hoje, né? Isso é um israelense que falou, né? É, lemos o mesmo livro. Conhece. Né? E aí eu viajando naquela teoria do cara, né? Pô, mas o cara não tinha estabilidade nenhuma, segurança nenhuma, né? Dormia numa caverna, numa oca, ao relento, né? Corria um risco louco, né? O tempo todo de um predador. Não tinha a segurança de ir no mercado buscar o que comer, porque dependia da caça do outro dia. Será que era por causa dessa coisa sem segurança que ele era mais feliz? Difícil, né? Difícil saber, né? Mas me fez pensar, né? O quanto a vida, assim, era mais como um jogo, né? A gente era mais flexível, talvez. É, Né? porque a gente não se dá conta quanto a nossa vida é fácil hoje, às vezes, né? A gente, Demais. tu vai ali, tu não discute mais o que vão fazer para comer, né? Tu discute o que vamos comer. Uhum. Vamos pegar uma pizza, vamos jantar fora, vamos Falta um fazer pouco de alguma coisa. desafio, né? Falta essa. Falta, né? O cara hoje, se, né, passou para delegado ou qualquer outro cargo assim nessa área, como é que seria uma próxima ascensão, né? Normalmente envolve a política aí, por exemplo, tu é delegado, hoje se tu fosse olhar para crescer profissionalmente, para onde seria? Bom, a minha carreira, ela tem diversos cargos dentro da minha instituição, né? Até chefe de polícia, tá? Uhum. São carreiras que muitos seguem, né? A gente almeja e corre atrás disso. Envolve também muito deslocamento, né? De, de local, né? Penso que principalmente Tem que estar disposto a. disposto, principalmente pela região metropolitana, né? Alguma coisa nesse sentido, né? E- mas aí eu penso que vai um pouco da filosofia e da ideia de vida de cada um, né? Uhum. Porque há uma questão aí de conciliação, de questão profissional, questão familiar, né? Que a família vai se enraizando. E assim, a família foi uma coisa que eu descobri, quer dizer, eu sempre sabia, né? Só que eu nunca tinha admitido pra mim na minha, né? Eu sempre dizia, eu sou uma pessoa que eu nunca vou me casar, não quero família, nunca quero isso. Mas no fundo, é aquela história, né? Observa aquilo que tu nega, porque Uhum. aquilo ali diz muito sobre ti, né? Boa. Então, eu sempre tinha isso comigo, mas no fundo era o que eu queria, né? E eu consegui criar uma família bacana hoje. Sou extremamente feliz no meu casamento.
tenho 2 filhos maravilhosos, né? Então, assim, tem isso também. E aí, essa parte também tem, como a gente havia acabado de falar, eu acho que é um paralelo muito bacana que a gente faz com a questão profissional, da questão da fé que tu tem nisso, né? Porque Uhum. quando tu dá esse passo, que acho até que é muito mais importante do que um passo profissional, de dizer, eu vou me casar com essa pessoa, né? Esta vai ser a pessoa com a qual eu vou conviver o resto da minha vida, né? Com a qual eu vou criar uma família, eu vou criar pessoas, né? Esse é um passo importante. E aí vai uma Oh, boa carga de fé, de acreditar que aquilo dá certo, né? De fazer aquilo dar certo, né? Porque também não vem um pacote pronto, e, acertei, deu, tá pronto. uhum. É uma construção diária, né? Assim como a questão profissional, é uma questão diária, né? Pô, fez todo mundo refletir aí. Quando tu tem a maturidade que tu tem que construir, já é meio caminho, né? Agora, Sabe? quando tu ainda tá na ilusão de o par perfeito, o grande prêmio da Esses dias eu loteria. ouvi alguém falar que dizia assim, não é procurar a pessoa perfeita, é fazer a pessoa perfeita. Uhum. Porque a gente tem aquela ideia, né? A pessoa perfeita, mas tu já olhou os teus problemas, os Hum. teus erros, tu também não é perfeito, né? Eu penso que, falando do meu casamento, assim, ele melhorou muito a partir do momento que eu tentei me tornar uma pessoa melhor para a pessoa que eu estou, Uhum. né? Parei de olhar o que o outro tem que fazer para eu ser feliz, comecei a dizer que eu posso fazer para o outro ser feliz. Aí é que tá a jogada. Acho que a briga fica mais bonita, assim. Talvez o esquema esteja aí, né? Não no que eu posso melhorar por conta disso, mas no que eu posso fazer melhor para os outros, né? Talvez esteja aí a Uhum. grande sacada. Eu sempre te admirei, assim, pelas essas tuas percepções meio fora do contexto geral da maioria das pessoas, assim, meio que um padrão, buscando aquilo que não foi revelado, entender mais profundamente as coisas, né? Hoje, com a visão que tu tem do setor público ali, do setor de justiça, se tu fosse que desenhar um sistema, vamos dizer, um sistema perfeito de justiça, de organização, o que seria? Como é que seria? Não vamos criticar o que tem, mas vamos desenhar algo mais bonito. O que tu pensa que teria que ser? Pois é, é Difícil. difícil de dizer, porque a gente trabalha com seres humanos, né? Uhum. Então é difícil tu idealizar algo perfeito, porque são seres humanos que vão lidar com aquilo ali. Então sempre vai haver um revés. E talvez a, o sistema, e não só o sistema de justiça, mas tudo que está posto aí, como a gente estava conversando antes aqui, talvez as coisas estejam na ordem, estejam certas Por um propósito. por um propósito maior. Nós acabamos olhando para as coisas e entendendo que elas estão erradas, que deveriam ser diferentes. Só que no momento que a gente faz isso, isso cria sofrimento. Porque o Uhum. sofrimento é a negação da realidade, basicamente. E no momento que a gente inverte essa lógica e pensa, poxa, mas se tá ali, tem alguma razão de ser desse jeito, né? Vamos aceitar isso aí, vamos ver o que a gente pode mudar, né? Eu penso que torna a vida um pouco mais tranquila, mais leve e nos faz ser mais flexíveis para esse tipo de mudança. Assim como nós estávamos falando dos reveses que a vida nos dá, eu tomei vários na vida, entendeu? Mas penso que aquilo ali teve um propósito de me levar para um outro lugar, né? Então, é como nós estávamos dizendo antes aqui, né? Talvez as pessoas mais importantes nas nossas vidas sejam aquelas que nos sacaneiam, aquelas que judiam da gente, Por quê, Felipe? porque elas Conta. nos empurram, né? Porque elas nos fazem sair da nossa zona de conforto. Elas criam sentimentos na gente que nos fazem mudar, né? Não vou dizer que sejam talvez as pessoas mais importantes, porque eu não Sim, posso dentro desse contexto de porque se assim a movimentar. minha família é extremamente importante também na minha vida, na minha Sim. evolução.
Mas essas pessoas também têm um papel fundamental na nossa vida. Mas aí vê que o herói precisa o algoz, né? Exato, né? E a gente sempre é o herói e o algoz da história de alguém, É. né? Para alguém a gente sempre foi vilão e para alguém a gente sempre foi herói. Isso é normal. Mas são poucos que conseguem ter essa percepção, né? Sabe que A assim, pessoa no seu mundo, ela se enxerga como herói, a como maioria. bom, né? É, Eu vi uma vez o cara falando até o Capone, né? Eu quero fazer um paralelo com os bandidos, mas até o Capone se via como um benfeitor, sim, do livro. né? Exato. Então, né? O Pablo Escobar se via como um benfeitor. Então assim, cada um enxerga o seu mundinho, né? Uhum. Cada um vê esse mundo por dentro, como é que é. Então, No Brasil, a gente tem muito a questão, assim, meio negando, mas meio que modelando o sistema americano, né? Mas tem algumas coisas que sempre me chamaram a atenção, embora eu nunca fui para os Estados Unidos, né? Mas parece que tem uma reverência maior a algumas instituições que aqui não, né? Por exemplo, o exército lá, né? Tem uma boa parte de pessoas que reverenciam o soldado, que reverenciam toda essa instituição que é o exército. E a polícia também parece que tem assim uma reverência maior, né? tem. Ah, tu pensa que falta isso aqui e por que que falta? Seria que teria um porquê cultural assim? Acho que é uma questão cultural. Acho que é uma questão muito cultural isso. Porque assim, colegas americanos com os quais eu já conversei, com quais eu já fiz curso, né? Nunca fui para lá também, mas dos contatos que a gente tem, a gente percebe assim que há uma visão diferente, né, Uhum. da instituição segurança pública. Penso que é uma coisa cultural deles, né? E, e assim, acho bonito essa ideia que eles têm de segurança pública, de polícia, né? Porque assim, quem não trabalha nesse meio não tem muito a noção do que se vive dentro da segurança pública, né? Nas áreas de segurança. A gente lidar assim, é como eu digo assim, quem entra para a polícia e trabalha algum tempo, perdeu completamente a sua ingenuidade para qualquer coisa na vida. A gente vê maldade em qualquer coisa, a gente sabe porque tu trabalha com aquilo. E muitos deixam isso levar para sua vida, complica a sua vida pessoal por conta disso, né? E esse também é um trabalho bem interessante Vai de ser se minha fazer, próxima pergunta. né? Mas assim, a gente trabalha num ambiente extremamente carregado todos os dias, né? Eu tenho noites que eu passo madrugadas dentro de delegacia trabalhando. Por mais que tu diga, bah, vou dar uma descansada agora. Não tem, é um clima diferente, é um clima carregado, né? Porque ali só aporta problema e dos mais sérios, né? Porque Uhum. tudo que não se resolveu em esfera nenhuma da sociedade termina lá. Então E se tu tens uma instituição que é muito bem reconhecida pela sociedade, é diferente, né? Sim, tu te sente pelo menos recompensado nessa outra parte por aguentar esse fardo, né? É a história da moça da farmácia, quando tu pergunta o nome dela, pergunta se ela tá Uhum. bem, né? Demonstra um pouco de humanidade para ela, ela vai te atender de uma forma diferente, ela vai se sentir um pouco melhor, né? E o pessoal que trabalha na área de segurança, justamente por ter esse clima extremamente mais carregado, isso seria bem interessante, sim, bem bem-vindo. E como é que tu faz para te blindar? Porque a gente entende facilmente que tá ali, que tem essa pressão. Eu me lembro muito de um cara, não sei se chegou a conhecer em Santa Cruz, ele era inspetor, e era um cara muito bacana, cara. E ele acabou empreendendo, até ele botou uma pequena rede de locadoras lá. Depois o cara acabou se matando, né? E era assim, para mim, que fiz uma leitura de longe, não conhecia a intimidade dele, mas conversava seguido com ele, foi um. Eu disse, só pode ser da profissão, cara, da pressão psicológica. Como é que tu faz para te proteger de toda essa. Isso tem que ter. E é uma escola essa parte aí também, eu acho que para toda a vida, né? De, de tentar
fazer um filtro, né, para não levar isso para dentro de casa. Isso é muito importante. Todo mundo que trabalha com a área de segurança pública, as próprias instituições de segurança pública trabalham isso, né? Nas academias de polícia eles trabalham esse tipo de coisa, porque muita gente adoece com isso, né? Por viver. Poxa, se a minha filha de 6 anos me pergunta, pai, o que tu fizeste ontem? Eu disse, bom, eu recolhi um sujeito todo esquartejado no asfalto, né? Eu vi um outro todo baleado, né? Tive que fazer força com um outro preso, né? Outro dia entrei num local que teve tiroteio, sabe? Então, assim, é Não dá para pesado. compartilhar. É pesado, né? Então, a gente precisa desenvolver mecanismos de deixar isso fora de casa. Eu não vou dizer que, assim, de vez em quando não dá, né? De vez em quando é uma pressão que tu acaba levando, assim, né? Mas tem que ter um momento de desligar, tem que ter um momento de fazer algo fora. Eu me recordo que uns anos atrás eu fiz um curso com um pelotão de elite, acho que do Rio de Janeiro, que eles me disseram que naquele pelotão, se houvesse uma noite pesada, no qual houvesse troca de tiro, alguma coisa muito pesada, de manhã ninguém ia para casa, eles davam um tempo, davam uma corrida na praia, né, para dar uma relaxada e conseguir voltar para casa de um jeito um Sem pouco essa melhor, tensão. né? Isso é importante. E eu acho que isso é em tudo que trabalha, né? Por mais que não vivam uma extremidade como uma questão de segurança pública, mas em qualquer trabalho, né? O sujeito Uhum. trabalha numa empresa, ele vai ter pressões ali dentro que ele vai daqui a pouco chegar em casa com aquilo, né? Isso é um exercício interessante de se fazer. Eu penso que foi uma boa receita, né? Porque, claro, em situações onde o drama, a situação em si, ela, é- ela é notoriamente, né, tensa, mas o empresário em geral, né, ou o profissional de qualquer área, alguns dias ele tem uma carga maior. E por outro lado, tu também não pode te endurecer de tal forma De não te permitir sentir. de ser uma pessoa extremamente fria com aquela que está na tua frente. Às vezes a gente tem ali vítimas de violência que precisam um pouco de humanização ali. Tu não pode tratar simples, Uhum. frio. Não vou me envolver, então vou ser extremamente frio para não. Não tem como, né? Porque assim, além do trabalho que a gente exerce, a gente precisa ter um pouco de humanidade com aquelas pessoas, né? Eu digo, esses dias ainda escrevi um artigo aqui para o Jornal da Cidade, no qual falava sobre isso, que muitas vezes as pessoas que nos procuram, além do nosso serviço, elas precisam um pouco de conversa, elas precisam ser acolhidas, entendeu? Elas precisam se sentir um pouco recepcionadas ali, né? Para Uhum. poder contar um pouco, né? Então a gente tem que ter esse feeling, né? E penso que o empresário não é diferente, né? Perfeito. Ele também, agora antes de entrar aqui, a gente estava conversando, né, sobre aquelas questões dos telemarketers, né? E às vezes o sujeito bota um telemarketing na empresa dele e começa a perder cliente porque o cara tá de má vontade, recebe um salário ruim, né, e tá ali atendendo aquele telefone de má vontade. Poxa, o sujeito do outro lado, ele quer ser bem atendido, né? Ele quer. Inclusive, teve uma pesquisa na área policial uns anos atrás que perguntava para as pessoas assim: o que é como elas avaliavam um serviço policial de boa qualidade, né? E aí, curiosamente, não foi assim, digamos, o sujeito teve o carro furtado, não foi a recuperação do carro, não foi a resolução do carro, foi ele ter sido bem recebido, ter sido bem atendido, a polícia ter dado uma resposta para ele, ter ido até o local, ter feito uma ocorrência bem feita, ter ouvido ele, ter ouvido as pessoas, ter dado retorno. Olha, nós estamos procurando, sabe? Essa parte. Percebe que faticamente o sujeito continua com o carro roubado, Tá com prejuízo igual. tá com prejuízo igual, mas ele se sente melhor, né? Então isso acho que na iniciativa privada muito mais, né? Meu Deus. Porque eu no público, se eu atender bem ou se eu atender mal, o meu salário não muda. Uhum.
Mas o sujeito na iniciativa privada, se ele receber... Ele depende. Muda a vida dele. Depende. Muda a vida da empresa dele. Muito bom, cara. Baita reflexão. Olhando assim, tu pensa que tem alguns pontos que impactaria a longo prazo numa mudança assim dos nossos números de criminalidade, da violência em geral? Eu me lembro que teve um psicólogo, se eu não me engano, ou um economista que ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Acho que era um psicólogo que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, que ele falou que muito do futuro econômico de uma nação está na alimentação da mãe, da gestante. Porque se ela não conseguir nutrir de maneira realmente saudável aquele feto, por mais que ele nasça e sobreviva, o país, em termos gerais, vai perder porque não vai projetar uma inteligência tão boa quanto poderia e automaticamente o país não vai ser tão empreendedor. Tem alguma coisa que tu enxerga, se mudasse isso aqui lá na base, né, em algum outro lugar, nós teríamos uma sociedade melhor, com menos crimes, com menos banditismo. Tu enxerga algo nesse sentido? Eu tenho uma clara convicção que a família, né, esse início de vida, assim, os primeiros anos é fundamental, né? Tanto é que, assim, a gente, inclusive, já dei muita palestra a respeito de violência doméstica, já escrevi sobre isso, né? E sempre quando eu falo sobre violência doméstica, eu sempre digo, tem uma fala de uma desembargadora gaúcha que ela diz assim, que o início, o cerne de toda a violência que está por aí nos assolando, ela está dentro da violência doméstica. E eu sempre falo isso quando refiro o tema, uma vez que o sujeito que assalta um banco hoje, ele não acordou hoje e resolveu assaltar o banco. Entendeu? Ele tem uma história dentro do crime, né? E provavelmente essa história começou lá numa família desestruturada, onde ele viveu a violência doméstica dentro de casa, né? Uma mãe que apanhava, alguma coisa desse tipo. E como a criança ela absorve nessa fase, nessa infância, né? Ela absorveu que a violência é algo natural. Então, se é algo natural, a gente reproduz. Né? E é difícil, depois de uma certa idade, se dar conta disso e conseguir fazer a volta. Né? A maioria das pessoas acaba reproduzindo. Então, essa atenção com esses primeiros anos, com essa questão familiar aí, é extremamente importante, né? Agora nesse ano aí, teve alguns ataques a escolas, né? De crianças e coisa. E eu acabei fazendo um trabalho junto a algumas escolas, né? Visitando escolas, ajudando, falando sobre isso. E uma coisa que eu percebi e que vários professores me falaram, e não foi nenhuma, nem duas escolas, praticamente todas que eu fui, é a desestrutura das famílias, né? Famílias muito desestruturadas, que os pais não sabem o que o filho está fazendo, não sabem o tipo de educação que está recebendo, se está estudando, se não está, se veio vestido limpo, se não veio, se comeu, sabe? A desestrutura familiar. Aí uma mãe que apanha do pai, o pai que foi um presidiário. Então, assim, muita coisa tem a ver, eu penso que com essa questão estrutural, familiar, início de vida, tem muito a ver. Se isso mudasse, claro, o crime nunca vai acabar, né? Isso é uma questão histórica, né? Caim já matou Abel. Mas isso mudaria muita coisa. Falando, eu lembrei do comentário da minha esposa, dizendo na turma, não sei se é do meu filho do meio ou da minha caçula. Tu quer mais café? Eu aceito. Falando que nós somos raridade, que a maioria é separado já. Exato. Até isso, sabe? Seja um crime, poxa, né? Não é. Mas tá cada vez mais comum, né? Cada vez mais comum, e eu penso que as pessoas, muitas vão nessa ideia de tipo, vou casar pra ver se dá certo. Não vou casar pra ver se dá certo, cara. Eu vou casar pra dar certo. Estou disposto a fazer isso, né? Eu me recordo, assim, muito claramente na minha vida, que eu conheci a minha esposa, a gente acabou namorando um tempo,
E um dia, indo pra casa dos pais dela, eu me recordo que dirigindo eu pensei, eu tenho que casar com essa mulher, cara. É a mulher da minha vida, eu gosto, eu amo. E aí a reflexão que eu fiz dirigindo, eu me lembro que eu pensei, tá, mas aí vai ser a pessoa da minha vida, deu. Eu não vou ter outras pessoas na minha vida aí. É uma escolha. É uma escolha. Olha, Essa que é a tu minha tá vida. escolhendo. Essa é a minha vida, entendeu? Vai ser isto, eu vou criar uma família. Tipo, não é que eu vou me casar com ela e, se não der, na semana que vem a gente muda. Não. É como tu disseste. Separar não é problema, não é um crime, entendeu? Poxa, existem relações que não tem conserto, que o troço, de fato... Que é, inclusive, a solução, né? Mas assim, todo mundo tem problema, né? O troço, de vez em quando, dá uma complicada. Mas eu sempre digo pra minha esposa, eu casei pra dar certo. Né? Eu casei pra dar certo. E me esforço cada dia. E penso que isso também me ajuda fora da minha vida familiar. Como nós estávamos referindo antes. Cara, assim, ó, talvez o maior motivo que me faça empreender minha atividade profissional hoje, ou qualquer outra coisa que eu vá empreender hoje na minha vida, cara, eu penso na minha esposa e nos meus filhos. O que é que causará admiração neles e reconhecimento da minha pessoa? Né? É isso. Né? Então, é fazer dar certo, né? Muito bom, irmão. Bom demais. Esses tempos, né? Eu vi assim que deu um up, assim, o sentimento pela polícia em geral. E tu deve compartilhar comigo. Foi com aquele filme Tropa de Elite, né? Foi. Deu um. Parece que as pessoas conseguiram enxergar um outro ponto. Porque até então nós tínhamos filme de bandido no filme bandido era o herói. Bandido idolatria, né? E ali mudou. Mas ainda tem bastante do bandido, né? Uma coisa que ainda prevalece, né? Tem. Mas agora as pessoas estão, pelo menos parece que entende que tem dois lados. Agora, há poucos dias, teve aquela polêmica lá no estado de São Paulo, lá, acho que foi capital, que mataram um policial e aí a polícia foi para cima. Tu tem uma opinião sobre esse tipo de coisa? Porque daí a polícia foi para cima, uma espécie de retaliação, mataram 17 bandidos da população, isso aí tem que matar bandido mesmo. Aí um outro lado é os direitos humanos, que não sei o quê. Como é que tu enxerga isso? É fato que hoje a gente tem uma cultura de proteção do bandido. Né? Isso é fato. Isso qualquer um que abre uma rede social aí vai perceber, que começa a ler algumas coisas vai perceber que existe hoje. Eu penso que nem 8 nem 80, né? Há de se garantir direitos para essas pessoas. São pessoas, entendeu? Eu não vou pegar um preso e esquartejar, bater e destruir, entendeu? Existe um sistema no qual ele vai ser inserido, ele vai pagar pela pena dele, né? Esse sistema até acho que é meio leniente em alguns pontos, deveria ser um pouquinho mais severo, tá? Por conta de diversas instituições, não só a polícia, né? Mas como nós estávamos referindo agora ali, que nós temos na sociedade americana, né, um reconhecimento maior da polícia, nós temos que ter esse reconhecimento. Tipo, poxa, como é que se mata um policial? O sujeito tá lá, ele tem família também. Ele tá ali colocando a vida dele em risco para manter a ordem da sociedade, para que todos nós tenhamos ordem, para que o cara que está na praia possa tomar a cerveja dele, para que o sujeito está vendendo milho possa vender o milho, para o sujeito ter uma empresa possa vender o negócio dele, para o sujeito ter uma loja de carro possa... Entendeu? Então, assim, existe pesquisas em países desenvolvidos, o Japão é um país que fez pesquisas nesse sentido, que uma das bases, para não dizer a base, para que uma sociedade evolua é a segurança pública. Porque eu só vou empreender, botar dinheiro numa sociedade segura. Perfeito. O empreendedor estrangeiro que vai botar dinheiro no Brasil, se for um país inseguro politicamente, digamos, o sujeito não bota. Entendeu? Tem que ter uma segurança. E a mesma coisa é a segurança pública. Eu vou investir dinheiro aqui na cidade. Eu tenho que ter segurança de poder colocar isso. Né?
Quanto maior a confiança, maior o PIB. Uhum. E a segurança pública faz um papel fundamental nisso. Então, no momento que tu tem uma sociedade que deixa matar policiais, que acaba criando uma ideia de proteção exacerbada para o cara que é bandido, é complicado, né? É complicado. O exagero, né? Tendencioso por um lado. Tem um documentário, talvez tu tenha assistido, que é no Brasil Paralelo. E eu comecei a assistir e me deu uma revolta, assim, de algumas coisas. Aí o cara, um delegado falando lá que ele recebeu uma notificação que ele tinha que avisar 48 horas antes que iria invadir um morro. Tem um livro muito interessante nesse... 48 horas antes tem que avisar o bandido que tá indo. Tem um livro bem interessante, foi lançado agora, acho que no início do ano, do Roberto Motta, A Construção da Maldade. Ele faz uma reflexão sobre a segurança pública no Brasil. Uma reflexão bem lúcida, né? Que ele fala de todas as instituições... Como é que é o nome do... Roberto Motta, é A Construção da Maldade. Ele faz uma reflexão bastante lúcida sobre a segurança pública, envolvendo todas as instituições, né? Polícia, Poder Judiciário, o sistema prisional. E é bem interessante a linha argumentativa dele, que ele mostra que acaba havendo uma desconstrução da segurança. E o crime, como o nome já diz, né? O crime organizado está cada vez mais organizado, né? O crime organizado é cada vez mais organizado, né? É mais organizado que muita empresa, né? Mais organizado que muita empresa. Eu já tive a oportunidade de, durante as interceptações telefônicas, ouvir líderes de facções que, em um debate assim de policiais a respeito de ações que seriam tomadas, alguém disse a seguinte frase: se esse sujeito não fosse do crime e eu tivesse uma empresa, eu contratava ele de gerente. Tamanha a capacidade de empreendedorismo, de liderança que a pessoa tinha. Falando em facção, tá agora aqui perto, né? Santa Clara, né? Minha esposa estava falando que um grupo de empresários estava sendo ameaçado, né? Estão sendo ameaçados, fantasiados, né? E aí o cara manda foto, a hora que tua filha vai para a escola, a hora que tu chega em casa. E aí ela dizendo que o pessoal pedindo chantagem, né? Pedindo dinheiro para... E aí os caras dizendo que era de facção. Mas eu pensei, cara, eu vou ver com o Felipe, porque não tem cara de facção isso, porque a facção não faz esse tipo de coisa, né? Tem muita gente que se aproveita disso. Do medo. Do medo. Porque o cara da facção, ele não quer complicação com a polícia, né? Ele quer fazer o tráfico dele lá e... O negócio do crime organizado hoje no mundo é a droga, né? Que é o que dá o dinheiro, né? Então, assim, quanto mais eles conseguirem fazer este negócio sem serem incomodados, né? E uma coisa que eles já perceberam é que, tipo assim, diminui mortes, diminui crimes violentos, que a polícia não vai nos incomodar tanto. Não aparece. A gente não aparece tanto, até porque o que move o crime hoje no mundo é a droga, né? É a droga, até porque existe uma demanda gigantesca, né? Tem um outro livro interessante chamado 000, de um italiano, que ele faz uma análise dos cartéis na Colômbia, e o início do livro dele, ele diz assim: se você não cheira, a professora do seu filho cheira. Se ela não cheira, o cara que abasteceu o teu carro cheira. Se ele não cheira, o teu personal cheira. Se ele não... E assim ele lista uma lista de pessoas. E no final ele diz assim: se na verdade tu não enxerga que nenhum deles é usuário, na verdade o usuário é tu. Entendeu? E assim, hoje isso está disseminado, tanto nas camadas mais pobres quanto nas mais altas, né? Então assim, existe uma demanda, e onde vai demanda tem oferta. Isso é uma lei do mercado, né? E tá aí. E penso também que muitas das campanhas que nós temos hoje a respeito de droga,
elas batem numa tecla diferente. Eu sei que volta e meia eu falo em escolas para adolescentes, e uma vez um adolescente me deu um feedback depois de uma palestra minha, que ele me disse assim, poxa, que legal, ninguém nunca tinha me dito isso, porque todo mundo vem aqui e fala que droga é ruim, que não pode usar, que faz mal. Tudo bem, isso a gente sabe. Então, se é tão ruim, por que todo mundo usa? Né? Eu imagino, eu penso que tem que ser dito. Não, vai ser agradável. É, né? Prazeroso. É prazeroso, ela vai te dar uma satisfação, senão as pessoas não usavam, né? O próprio álcool, né? Sexta-feira, 30 e poucos graus, às 6 da tarde, uma cerveja é maravilhoso, né? Perfeito. Então, e a cocaína, a maconha, todas essas drogas ilícitas não é diferente. Algo de bom ela oferece. O problema é que depois esse caldo entorna. Custo a longo prazo. Exato. O álcool ainda é uma droga que ela é mais facilmente administrada que outras, chegam no nível de compulsão muito alto. Né? Por isso que as outras são ilícitas e o álcool não. Tu pensa que, com o tempo, ou qual é a tua opinião sobre a legalização de alguns entorpecentes, que nem a maconha? Chega a ter uma opinião? A maconha a gente tá às raias de ser legalizada aí, né? O uso, né? Assim, não vai terminar isso, né? Não é algo que nós vamos conseguir. Esses dias eu ouvi alguém dizendo assim, mas nos últimos anos nós tivemos a guerra contra as drogas, o Estado está perdendo a guerra contra as drogas. Cara, essa é uma guerra que nós nunca vamos ganhar, justamente pela demanda. Tem muita demanda, muita gente querendo, então nós nunca vamos ganhar essa guerra. Nós vamos administrar. Para quê? Para que o crime não tome conta, entendeu? Mas assim, é uma utopia dizer que vai terminar. Não. Porque para terminar, as pessoas teriam que abdicar do uso. Isso é o que não vai acontecer. Isso a gente tem que ser realista. Quando a gente olha a história da humanidade, entorpecentes sempre houve. Sempre houve. Né? Então assim, só que hoje se profissionalizou esse negócio. Né? Então, isso não vai acabar. Né? Então assim, o problema é legalizar. Mas aí tu legaliza o uso da substância, mas eu posso tomar café, mas eu não posso plantar nem vender café. Entendeu? E acredito que pro próprio crime organizado no mundo não é interesse de legalizar. Não, tem que pagar imposto. Porque se, digamos assim, aí o cara digamos que no mundo inteiro a gente legaliza no quintal de casa, nos pés da a gente legaliza a maconha no mundo inteiro. Produção, uso, legalizou, tipo álcool. Philip Morris amanhã tá lançando um Marlboro maconha, né? E como é que uma facção criminosa do interior do Rio Grande do Sul vai conseguir competir? Não tem jeito. Então, para eles também não é interessante. Há vários conflitos de interesse, né? Tudo é interesse. Que coisa. E se o Felipe fosse empreender em outra área? Se ele fosse sair hoje do setor da vida pública lá, fosse botar um negócio, que negócio ele botaria? Essa é uma boa pergunta. Porque a tua formação, direito, né? Sim. Poderia advogar. Mas chegou a pensar, um outro negócio que gostaria de ter seria uma coisa, se não fosse para ser delegado, eu seria... Olha, eu penso que seria algo no sentido de tentar ajudar as pessoas, cara, a se desenvolver. Alguma coisa assim. A Vital tá com as portas abertas. Acho que seria alguma coisa nesse sentido, sabe? Porque uma das coisas que se eu olhar na minha vida, assim, dos momentos que me deram muita satisfação, foi quando eu tive a oportunidade de fazer diferença na vida de alguém. Penso que tu no teu trabalho aqui, tu deve ter esse sentimento, né? Tu saber que, poxa, eu consegui dar um up na vida daquela pessoa, consegui ajudar aquela pessoa, sabe? Poxa, isso é fantástico. O grau de satisfação disso é monstro. Eu vejo isso no meu trabalho, sabe? Eu me lembro, uns anos atrás, eu estava no meu gabinete despachando ocorrência e a secretária entrou e disse, com um presente. Disse, quem que é isso? Dona fulana trouxe. Disse, que é isso? Eu lembrei um jogo de toalhas de banho bonitos, extremamente bacana. Mas quem é a dona fulana?
Sequer eu lembrava. E aí, pensei, bom, né? Vou ver quem é essa pessoa, né? Fui pesquisar quem era. Há uns anos atrás eu tinha ajudado ela tinha sofrido um assalto na residência dela e tal. Na verdade eu não tinha nem feito grandes coisas, entendeu? Fiz o meu trabalho corriqueiro, fui lá, ajudei ela e tal. Pensei, poxa, esse lance, entendeu? Poder fazer a diferença na vida do sujeito. Por isso eu penso que eu gosto do meu trabalho. Né? Eu acho que é o ponto que me faz a satisfação do meu trabalho. Compensação de um outro lado que às vezes podia. Entendeu? Isso meu trabalho tem muito a ver, sabe? Esses dias eu estava conversando aqui com um colega que trabalha em Estrela, aqui do lado, e ele estava me dizendo, poxa, sabe que semana passada eu consegui recuperar um cavalo de um sujeito que era carroceiro, que foi roubar. O cara só tinha o cavalo na vida, era a vida do cara, consegui recuperar o cavalo. Vai pensar, poxa, um pangaré velho, entendeu? Não vale quase nada. Mas para aquele sujeito é a vida dele, entendeu? Então eu penso que é mais ou menos nesse sentido. Tu falando aí me deu uma recordação. Quando eu tinha minha oficina, né, tudo era muito suado nessa primeira fase que tu vem do nada para comprar qualquer equipamento, uma fortuna, meses de trabalho. E aí eu tinha duas politrias, que é um equipamento usado para polir o carro. E por Deus do céu, cara, eu tô guardando os carros na oficina, para dentro do prédio. Estaciono um Chevette na frente da minha oficina. E eu achei que era cliente, porque chegava carro o tempo todo, era final de tarde, 8 da noite. E aí eu tô com uma caminhonete que eu estava polindo lá de fora e botei a politriz na caçamba. E o cara entra, pega aquela politriz, sai correndo. Quando eu vejo que é um assalto, eu entro na caminhonete do cliente. Persigo o cara pela cidade. Não encontro, né? Não encontro. Tô voltando, cara. Conseguiu fugir, vejo num posto de gasolina no Chevette. Eu ligo pra polícia e vou lá e abordo os caras. Os caras quase me surram dentro do posto. E aí vem a brigada na época. A brigada é revista o carro, não tá mais minha politriz. Já tinham despachado, eu indignado, que era nova, eu tava pagando aquele troço, precisava daquilo para trabalhar. Daí o cara diz, não te mete, esse pessoal, tudo já tem passagem, são positivado, né? Na época, se tinha muito ainda HIV, vai morrer, né? Então eles não têm nada a perder. O cara me deu um bom conselho, eu fui lá registrar a ocorrência, na delegacia. E aí o cara viu o meu desespero pela máquina. Passou, acho que uns 2 meses, eu não contava mais com aquilo, cara. E o cara foi lá e me devolveu minha máquina, cara. Meu Deus, naquele momento da minha vida, como aquilo foi importante. E como me deu a sensação de, cara, como é que o troço funciona às vezes, cara? Sabe, tu falando assim, eu fiquei imaginando esse cara do cavalo aí. Essa satisfação, sabe? Claro que no meio policial a gente tem grandes serviços, grandes operações, grandes apreensões, mas assim, todos os policiais que trabalharam comigo podem confirmar isso. Eu sempre disse, cara, é bacana tu fazer um grande serviço, uma grande operação, só que assim, vamos combinar, a gente abre o jornal aqui, uma apreensão de toneladas de droga, coisa. A gente acha bacana, poxa, uau. A gente comenta e vira a página e continua lendo, né? Nós, policiais, vamos receber comendas por aquilo. Mas tu, que teve a tua politriz devolvida, cara, a tua satisfação é 1000 vezes maior do que ver aquilo ali, entendeu? Porque assim, aquele monte de droga na tua vida não vai ter um impacto tão grande quanto a devolução disso aí, né? É que um lado contém o mal, né? No outro lado tá mais claro a noção do bem, né? Felipe, assim, tu é uma autoridade, tá? Mas assim, historicamente, uma coisa que eu percebo que as pessoas têm por ti é um carinho e uma admiração não pela autoridade, mas pelo ser humano que tu é. Que bom. Né? Eu quero te dar esse parabéns, assim, e honrar isso que tu vem fazendo na tua história.
Agora tu tá em Lajeado, mas eu me lembro das vezes que eu ia para Venâncio ali e surgia uma conversa ou outra. E quando surgia o teu nome, não surgia como aquela coisa do delegado que o cara meio que tem medo. Ô, delegado! Não. Tinha assim um carinho e uma admiração pelo ser humano que tu é, cara. E eu tenho uma satisfação especial de te ter como amigo. Da mesma forma. Parabéns por ser essa figura, cara, que traz esse outro lado mais humano, né? Para tua profissão, para as pessoas que tu interage, que tu tem essa coisa de trazer a parte mais nobre dessa profissão. Inclusive serve provavelmente inspirações para outras pessoas, né? E acho que é o que falta muitas vezes, responsabilidade também da mídia, mas também dos profissionais, porque o que tu quer? Quero ser jogador de futebol, né? O que tu quer, né? Daí o cara na favela, eu quero ser traficante, né? E aí, talvez quando a gente se debruça e olha personagens que nem você, os sonhos começam assim, não, eu quero ser delegado que nem o Felipe. E penso que por onde tu passa, tu tem feito isso, deixado uma imagem muito positiva. Que bom. Não só da tua pessoa, mas da profissão, o lado nobre. Deixa uma mensagem final aí, cara, que tu pensa que vale a pena o pessoal que está nos assistindo ficar com ela na cabeça, um valor, uma crença tua, uma visão. Olha, eu sempre levo para mim que, como eu falei antes, um ponto que muda muito a minha vida é partir da realidade para dentro e não de dentro para a realidade, né? Não achar que o mundo é todo errado e o certo sou eu, mas partir do que está acontecendo como sendo aquilo que é para acontecer e aconteceu, ou seja, aceitar o que é, né? Eu penso que isso é um primeiro ponto. Mas claro, isso não é uma acomodação, né? A partir dali, poxa, eu posso fazer alguma coisa? Tá chovendo. Bom, não tenho o que fazer, tá chovendo. Paciência, aceita, entendeu? Não, mas bom, eu tenho que fazer. Essa situação não me é agradável, eu tenho que fazer. Bom, vamos fazer o que a gente tem para fazer, né? Como eu disse antes, acredito que ninguém vive aquilo que não precisa, né? E aí vai essa carga de fé, né? De acreditar em si, acreditar no universo, seja lá no que, acreditar em alguma coisa, né? Acreditar que vai dar, que vai funcionar e que se não der, a gente foi para onde precisou, né? Porque assim, uma coisa que eu sempre tive na minha vida, assim, que o dia que eu tive essa sacada, a coisa mudou. Que eu acredito que a gente não tem muita noção daquilo que necessita viver. A gente tem noção do que deseja viver. Eu tenho noção do que eu desejo. Então, assim, eu corro atrás do meu desejo, né? Mas não quer dizer que eu vá chegar no meu desejo. Sim. Mas vai me levar para algum lugar. E esse levar para algum lugar já é o meu caminho, né? Talvez não onde eu desejei, mas foi para onde eu, entendeu? É tipo o Larry Ribeiro tem no livro dele, aquele do Sucesso Não Acontece Por Acaso, que ele diz, mira na lua, porque se tu errar, tu tá nas estrelas. É mais ou menos isso. A gente determina a caminhada, a força que vai empreender, mas não onde a gente vai chegar, né? E aí a gente volta lá para aquele início, a aceitar o que está acontecendo e continuar empreendendo para chegar onde quer, né? Eu acho que esse ciclo, né, aceitar o que é e se esforçar para chegar onde se quer, isso é uma constante, né? Tipo, bom, não cheguei ainda, bom, aceita onde é que eu cheguei agora e vamos seguindo, né? Bom demais, querido. Obrigado mais uma vez, irmão. Eu que agradeço. Valeu.